de ontem, é polêmico, todos os detalhes daqui a pouquinho aqui no nosso Papo de TV, mas antes disso, tem a filha de um comentarista muito querido e muito conhecido, saudoso, né? Olha, ele faz muita falta na TV brasileira. A gente tá falando da filha do Luciano do Vale. Luciano do Vale, que fez carreira como comentarista e locutor esportivo, narrador esportivo, na verdade. A filha dele que seguiu os passos dele na cobertura de esportes, foi do interior de São Paulo, lá na Band, na Record TV, enfim. Ela deu uma entrevista a um podcast inclusive produzido pela Rede Record, e aproveitou para dar uma alfinetada ali no Rei Pelé e contar alguns detalhes a respeito da vida íntima de Pelé com a Xuxa. Ela falou nessa entrevista, né, sobre essa relação, né, da Xuxa com a Marlene Matos, com o Pelé, e ela disse isso no podcast Tagarelando. A Luciana do Vale contou que um dia ela ouviu uma conversa entre o pai dela, o Luciano do Vale, e o Pelé, ambos falecidos. Abre aspas. Ele falou: eu perdi a Xuxa para a Marlene Matos. Se eu tivesse perdido para outro homem, eu não me importaria. Agora, perder pra Marlene, meu amigo, eu não vou superar isso. Teria dito o Rei Pelé em conversa com o Luciano do Vale. E aí a Luciana, ela Alessandra, desculpa. A Alessandra, ela fala, né, sobre essa suposta relação entre as duas, né, entre Xuxa e Marlene, que inclusive foi alvo do documentário, do episódio do documentário de ontem, que a gente vai comentar daqui a pouquinho no nosso programa, tá? Abre aspas. Uma coisa é você escutar em uma roda de conversa, outra coisa é você escutar do próprio Pelé. Talvez ela negue. E está tudo certo, mas isso foi fato. Foi fato, segundo ela comentou, segundo disse aí a Alessandra do Vale. Ou seja, por que a gente está comentando isso? Enquanto Xuxa está em alta, né, muito em alta com o documentário, surgiram outras informações, outros takes que falavam, né, aquela história antiga que ela teria um caso com a Marlene Matos. Ontem a gente viu coisas bárbaras envolvendo essa relação das duas ali, intimidade, acho que nível extremo, né, foi colocada no ventilador e alguns papéis se inverteram um pouquinho. Mas segundo disse a Alessandra do Vale, filha do saudoso Luciano do Vale, existia um certo ciúme do Pelé com Marlene Matos. Ele tinha esse ciúme porque a Marlene meio que isolava a Xuxa, né, e na aspas aí da Alessandra, Pelé teria dito que perdeu a Xuxa para a Marlene Matos, que isso ele não superaria, que até superaria se fosse para outro homem, mas não para uma mulher como a Marlene Matos. Complicada essa declaração, né? Imagina se o Pelé tivesse vivo para rebater isso. É complicada essa declaração, inclusive a Alessandra fala, né, nesse podcast, que essa conversa que ela teve, na verdade, que não ela, né, a Alessandra teve, que o Luciano do Vale e o Pelé tiveram, foi num camarote na Sapucaí. A Alessandra, ela era criança e ela estava ali no camarote, e ela, como ela estava perto do pai dela, ela ouviu muito claramente essas aspas do Pelé. Mas é aquela coisa, Luciano do Vale não está mais aqui, Pelé não está mais aqui, a Alessandra era uma criança, ainda que, assim, é claro, né, a gente não pode, não deve descredibilizar a palavra de uma criança, mas tem coisas que talvez a nossa memória pode enganar a gente. Sempre existiu esse boato, né? Inclusive, até eu tô lembrando agora, né? Existia até um boato de que a Xuxa e a Ivete Sangalo tinham um caso também, né? É Não sei se verdade. existe uma coisa, né, de uma fantasia, né? A loira e a morena. E aí esse boato acaba ganhando asas, né? E o pessoal acaba embarcando, né? Mas, assim, isso sempre foi um boato. E ontem, né, no episódio, né, do documentário da Xuxa, foi muito curioso, assim, e muito corajoso até, que elas
falaram, de certa maneira, sobre essa situação, né? Sobre... Já a gente vai trazer os detalhes disso. Já Mas, vamos ó, trazer. mas assim, o que gera muita polêmica nessa relação toda, né, Gui? Eu concordo com você, às vezes a nossa memória dá uma falhada, né? A gente investe um pouquinho as coisas. Mas eu lembro também que tem coisas muito pontuais da infância que a gente não esquece, né? Aqueles flashes, aquelas aspas que a gente não esquece. E eu acho que pra ela, estando naquele momento de, poxa, mesmo sendo criança, porque quando alguém tem uma pessoa famosa na família, meio que você não vê como famoso porque você já tá, né, inserido naquele contexto de estar com aquela pessoa. É o seu dia a dia, né? Exatamente. Aí quando você encontra alguém mais famoso, isso gera algumas lembranças que a gente carrega pro resto da nossa vida, né? Por exemplo, eu falo por mim, por exemplo, a gente sai pra entrevistar famosos e assim, pra pessoa é mais uma entrevista. Pra gente é, poxa, que legal, né? Uau, Marcante, né? A gente dia. não esquece. Ainda mais pra nós, né? Que, poxa, jornalismo de celebridade, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Se vocês acham que os nossos colegas do Factual ralam, é porque vocês não conhecem a galera que faz a fofoca acontecer. A gente rala dobrado muitas vezes, né? Porque infelizmente tem gente que descredibiliza o nosso trabalho, ou até acha, né, que não é jornalismo, sendo que é um trabalho de apuração muitas vezes mais complicado do que você ligar numa prefeitura para pedir uma nota de assessoria de imprensa. Exatamente. Não comparando uma coisa com a outra, mas é um trabalho muito complexo e que demanda muito tempo também e acaba marcando na nossa carreira, na nossa história, enfim. Pra você vai um videozinho de 2 minutos que a gente ficou às vezes 4 horas pra gravar, espera artista, mais 2 horas de edição e a prova daqui, a prova dali, altera daqui. Então é um trabalho muito complexo, né? E a Alessandra é jornalista, sabe também esse fluxo, né? E eu acho que não tiro essa razão dela, essa verdade. Eu acho que realmente isso teria acontecido, até porque quando a gente começou a falar sobre Pelé e Xuxa, algumas aspas de pessoas próximas já falavam que ele não era muito feliz com relação a essa, eu não digo nem pela proximidade, mas a intromissão que a Marlene tinha ali na vida da Xuxa, né? Chegava a ser um nível bizarro, uma coisa dela ficar trancada num quarto de hotel e não poder sair. Então, eu não duvido, viu, que isso tenha sido realmente uma das frustrações aí do Pelé durante esse período que ele teve esse relacionamento com a Xuxa, viu? Eu vou fazer aqui o advogado da Xuxa, talvez. Porque o que acontece? Pelé e Xuxa, né, a gente tava com... A produção tinha colocado até uma foto do relacionamento deles aí. Se eu não me engano, é que assim... Já vou dar um primeiro spoiler aqui da minha opinião sobre o documentário. Eu acho ele bom, mas eu acho que tem alguns buracos ali que pecaram. E aí essa imagem que a gente está vendo aí é da Xuxa antes dela se tornar a grande estrela de televisão, a grande rainha dos baixinhos. É o período ainda que ela trabalhava como modelo, que ela chegou até a fazer chegou o convite, né, do filme Amor Estranho Amor, que inclusive foi um convite que, se eu não me engano, como que chama? Walter Hugo Cury, o diretor, né, do filme Amor Estranho Amor, ele tinha feito para a Xuxa, ela tinha declinado, não iria fazer, mas o Pelé convenceu ela, né? Não, vai, é uma oportunidade, vai valer a pena, né? Vai abrir portas para você. Então, isso é uma coisa, assim, nesse período, a Marlene ainda não existia. Aí Marlene faz o filme, fica famosa, inaugura-se a Rede Manchete, ela começa, né, a trabalhar, né, como apresentadora ali na Rede Manchete. Foi jogada, né? Oi? Foi jogada ali, né? Acho que nem foi um começou, foi tipo, vai... Segura e vai, né? A bomba. E no período que ela começou na Rede Manchete, ela ainda estava namorando com o Pelé. Quando ela vai para a Globo, em 86, é ali que acontece o distanciamento, o rompimento, e que a Marlene Matos entra, né, na vida da Xuxa como uma pessoa que toma conta da vida, né, da Xuxa, literalmente. Na Manchete, elas ainda trabalhavam juntas, mas a Marlene era tipo uma secretária dela. Era verdade. Do Sherman e começou a trabalhar ali, né, com a Xuxa. Mas diretora pra valer foi na Globo. É verdade.
Eu vou te interromper, vamos girar o nosso papo da fofoca, que ainda tem muito assunto pra gente falar. E agora sim, o que o diretor tá falando, segura aí, calma aí. Daqui a pouquinho a gente vai comentar os detalhes do documentário. E é isso, né? Ela fez essa revelação, que ainda vai dar muito o que falar, mas eu gostaria de saber também sobre a Xuxa. Ela poderia se pronunciar a respeito disso, né? Porque a gente sabe como que foi essa relação dela com o Pelé, mas será que ela sabe, poxa, ele me falava a respeito disso? Porque a gente sabe que no caso do Ayrton, né, ele também se incomodava um pouco com essas intromissões da Marlene. Então a Xuxa poderia se pronunciar também, até pra gente saber, poxa, o Pelé já chegou a mencionar, falar sobre isso, olha, a Marlene é muito entrona, muito próxima até demais. Ela poderia falar a respeito disso também, tá? Daqui a pouquinho a gente vai trazer todos os detalhes do 4º episódio, né, da série documental aí da Xuxa no Globoplay. Antes, eu tava falando das memórias, né, das crianças, e o nosso querido Ítalo disse, ele disse o seguinte, verdade, guardo com muito carinho o dia que conversei com o Milton Neves, ele foi muito gente boa. Eu vou contar essa história aqui ao vivo, ó, a gente tava no SBT, lá gravando ali nos bastidores do Teleton, e o Milton Neves, ele foi um poço, assim, um poço fundo de deselegância. Boa, vou usar essa palavra. Porque assim, ele poderia ter parado ali alguns segundos ali pra pelo menos tirar uma foto, pra pelo menos conversar com a gente. Ele não tava com pressa, não era tão urgente assim. E ele acabou sendo um pouco deselegante com a nossa equipe, né? Triste, porque na época o Ítalo parece que tinha um apreço ali por ele, né? O Ítalo pode confirmar isso, né? Falou que foi um fofo. Eu duvido que ele tenha sido um fofo. Na verdade, eu tava lá e eu vi que não foi um fofo. Tem uma palavra, né, Gui, que dá pra usar aqui como realmente foi. Eu vou escrever pra você essa palavra. Mas eu não posso falar ao vivo. Mas assim, ele foi deselegante, né? Porque eu acho que se eu falar isso no ar, as chances são um pouco altas da gente ter um problema aqui com o canal e com o vídeo, né? Ele acabou não sendo muito cordial com a nossa produção, e aí acabou ganhando o troféu de ranço do ano da premiação do Ítalo. Olha, vamos girando o nosso papo da fofoca. Obrigado pela sua companhia. Agora, 19h38. Já se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho e deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, a gente tem uma meta de 8.000 inscritos. Já quero agradecer todo mundo que chegou, né, durante esses últimos dias. A gente tá batendo todas as metas, então ajuda a gente. Se inscreve aqui no nosso Papo de TV.